Segundo momento, nós refletimos o que é que a doutrina espírita pode trazer de contribuição para esse problema, para a solução desse problema, e o que é que nós espíritas, especificamente, podemos fazer na nossa vida pessoal, na nossa atividade pessoal, para colaborar para o discernimento das pessoas, para o esclarecimento, para a prevenção de atos, seja nossos próprios, seja das pessoas que nos cercam de uma maneira mais próxima e hoje até mais distantes, em razão das redes sociais, né? O que é que nós podemos fazer para colaborar com a solução desse problema? Eu acho que o espírita tem que ter consciência de que está inserido numa sociedade como uma porção pequena, mas transformadora. Esse é o sentido daquela palavra de Jesus, de que sois sal do mundo. O sal, como na receita, entra sempre em pequenas proporções, né? Mas sem ele, o prato fica completamente descaracterizado. Acho que essa que tem que ser a postura do espírita, ter consciência de que é, na sociedade em que vive, uma porção desse sal. E esse sal é a mensagem renovadora de Jesus, iluminada pela terceira revelação. Nós temos que tomar consciência disso e agir na sociedade de modo a transformá-la. Viver é a melhor opção é o título de um livro do André Trigueiro, um jornalista conhecido da Globo, espírita militante, e que se preocupou com essa questão, publicou esse livro já coisa de 2 ou 3 anos atrás, tentando trabalhar esse assunto, que nós vamos ver aqui, é um assunto que constitui um verdadeiro tabu, mesmo nas casas espíritas. Eu já estive em algumas casas espíritas falando sobre isso, e eu senti que alguns dirigentes espíritas falam assim, olha, é o tipo de assunto que a gente não costuma falar muito, né? Quando acontece, a gente não comenta. Os noticiários fogem um pouco disso, né? E nós vamos barrendo esse problema social grave para baixo do tapete, sem enfrentá-lo da maneira como ele tem que ser enfrentado. Vejam esses números. São 2.200 casos de suicídio por dia no mundo. Ocorre um suicídio a cada 40 segundos. Um suicídio a cada 40 segundos. Isso em termos absolutos, é muito mais do que mata uma guerra. É muito mais do que mata o trânsito. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo comete esse erro. Onde acontecem essas tragédias? Por incrível que pareça, não acontece só em países pobres, né? Embora ainda 75% dos casos de suicídio estão relacionados com países mais pobres. O que é explicado pelas condições econômicas, que também são geradoras de suicídio, pela ignorância do povo, pela deficiência do quadro educativo, pela inexistência de campanhas sérias de prevenção ao suicídio, mas mesmo nos países onde a informação é forte e onde a educação é de melhor qualidade, os números são altos. Se pegarmos só os países ricos, em que 25% dos casos de suicídio acontecem lá, em termos de morte violenta, de morte por causas violentas, não por causas naturais, o suicídio corresponde a mais de 50% das mortes naqueles países. Quer dizer, mesmo nos países mais informados. O suicídio acometem mais homens do que mulheres. Há uma tendência maior, estatística, de suicídio se tomarmos só a questão das mortes violentas. Entendam mortes violentas, todas aquelas que não são provocadas apenas por doenças, por quadros degenerativos, né? Sempre por fatos abruptos
e que geram a morte quase que instantaneamente. 50% dos casos de suicídio no mundo atingem homens, se eu tomar só como estatística a situação de morte violenta. Mas se eu pegar só a questão das mortes violentas no público feminino, pegar só as mulheres, 71% das mortes violentas atingem as mulheres. 29% outras causas. Em números absolutos existem mais suicídios de homens do que de mulheres, mas em termos percentuais, há mais mortes violentas entre as mulheres por suicídio do que entre os homens. Se levarmos em conta a situação das tentativas, há uma tentativa a cada 2 segundos no mundo. Para cada um suicídio consumado, nós temos 20 tentados. A cada 21 casos, uma pessoa morre, 20 tentam o suicídio. Em termos mundiais, são 16 milhões de tentativas de suicídio por dia. Aliás, por ano. 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. Se tomarmos só o Brasil, 32 suicídios por dia no Brasil. 1 a cada 45 segundos. É um número crescente. A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde no Brasil, foram mapeando essa taxa de crescimento nos últimos 10 anos, de 2002 a 2012, num período de 10 anos. A taxa de suicídio no Brasil cresceu muito mais do que a taxa de crescimento da população. A população nesse período cresceu 11,1%, enquanto que no Brasil a taxa de suicídio foi de 33,6% de crescimento. Em alguns estados do Nordeste, o crescimento foi de mais de 10 vezes nesse período de 10 anos. Só aqui em São Paulo, o crescimento foi maior do que a média nacional, 34,7%. Nesse período, 2002 a 2012, foram mais de 19 mil casos de suicídio. E é preciso dizer que esses números são números ainda relativos, porque há uma conhecida subnotificação dos casos. Muitos casos de suicídio não são comunicados, outros tantos são comunicados, mas comunicados de forma maquiada, como se fosse apenas um acidente. Então, nós não temos números efetivamente reais. É muito provável que os números, principalmente no Brasil, onde a subnotificação é uma cultura, é muito possível que esses números ainda sejam maiores. O suicida, às vezes, pode acreditar que o ato que ele pratica atinge apenas a vida dele. Talvez vá se dar conta disso num segundo momento, no momento da reencarnação, quando constata que, na verdade, muita gente acaba sendo atingida por um ato suicida. A Organização Mundial de Saúde fez essa estimativa, diz que cada suicídio afeta a vida de pelo menos 6 pessoas. Essa é mais ou menos a média, e afeta de maneira direta, porque às vezes um suicídio afeta de maneira dezenas, até milhares de pessoas. Imagina, por exemplo, um suicídio de um empresário que dá emprego para muita gente, e isso acaba provocando a ruína, às vezes, da empresa, e as consequências em cadeia, muita gente atingida. Quem já teve a oportunidade de ler o Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, é um relato muito interessante. Espíritas, em geral, têm medo de ler esse livro. Existe até, assim, no meio espírita, uma certa história, ou uma coisa que corre, dizendo assim, olha, esse livro é um livro muito forte,
tem que estar muito preparado para ler esse livro. Olha, eu acho que o único peso do livro é o tamanho dele, que é um livro dessa grossura. Né? Porque, claro, que o Camilo Castelo Branco, um escritor português famoso do século XIX, né? E que saiu daquela encarnação pela via do suicídio e suicidou-se porque não se conformava com o fato de que estava ficando cego. Essa cegueira que só depois de desencarnado ele foi entender qual era a razão dela. Mais à frente eu volto nesse assunto. O Camilo, depois de desencarnado, foi dando conta de todas as pessoas cujas vidas ele tinha afetado. Primeiramente no círculo familiar mais próximo. Depois nas gerações seguintes. Nós vemos isso, inclusive, em algumas famílias. Parece que passa de pai para filho. Até a impressão que existe um fator hereditário disso. Né? Na verdade, não existe uma hereditariedade de desgraça. Aquilo é um peso do exemplo da pessoa dentro do seio familiar. Principalmente quando é uma pessoa que é uma referência na família. Lá na frente, quando os filhos, os netos se deparam com alguma dificuldade mais grave, vão pensar assim, se o meu pai, se o meu avô, se o meu tio fez isso, e aparentemente ele resolveu o problema, porque não há notícia de que ele continue preocupado com aquilo, vou eu também por esse caminho. Então, o próprio fato, o próprio exemplo do ato suicida acaba tendo um impacto muito grande por gerações. Mas de uma maneira mais direta, naquele momento em que ele acontece, isso pode arruinar a família em todos os aspectos. O Camilo e outros suicidas portugueses que viviam numa região do umbral, serem resgatados por pelo menos uns 10, 12 anos eles viveram ali, não entendendo bem o que era aquilo, qual que era a situação, porque na concepção dele, o ato suicida não tinha dado certo. Ele achava que ele estava isolado em algum canto, sendo tratado do tiro que ele havia dado na cabeça. Continuava sangrando, continuamente sangrando. Via as pessoas sempre gritando, ou às vezes todas elas dilaceradas. Alguns casos de suicídio, em pessoas que se atiraram na frente do trem, por exemplo. Pessoas muito deformadas e que continuavam ali se apresentando daquela maneira e gritando continuamente. Então, essa primeira parte do livro pode causar esse impacto. Mas não tinha como esconder essa realidade. Ele tinha que dizer isso. Mas o mais importante do livro é que mesmo para essas pessoas, chegou o momento em que elas conseguiram enxergar e aceitar ajuda. E foram socorridas. E foram encaminhadas para um hospital de tratamento, um hospital da Legião de Maria, coordenado por Maria, receberam orientação, e o Camilo Castelo Branco, que usa um pseudônimo para psicografia, só depois de 53, 54 anos é que voltaria a reencarnar. E voltaria a reencarnar já programado, que na metade, no segundo terço da vida, enfrentaria uma cegueira. Que estava relacionado com a experiência reencarnatória dele por falhas, por erros de encarnações passadas. O livro, portanto, se nos traz esse impacto num primeiro momento e trouxe até a Federação, porque a Federação Espírita recebeu os originais da Ivone Pereira no início da década de 40. E o livro só foi publicado em 1954, o ano em que Getúlio Vargas cometeu suicídio. Só em 1954. O livro demorou cerca de 12 anos para ser publicado. Porque também no meio espírita havia essa prevenção em relação a essa temática.
Nós vamos ver aqui que não existe maneira de prevenir esses atos sem falar dele. Nós precisamos falar. Claro que não é apenas falar de suicídio. Nós precisamos tomar outras medidas que sejam mais práticas, porque nós vivemos numa sociedade que nos cobra muito, nos cobra resultados, e às vezes esse excesso de cobrança também leva a suicídios. E o que eu preciso mudar não é simplesmente falar de suicídio, às vezes é mudar a postura, de não exigir demais, de não perseguir uma situação de perfeccionismo em todas as áreas, inclusive na área econômico-financeira, que quando não alcançada leva a frustrações, e essas frustrações, por sua vez, provocam atos tresloucados como o suicídio. Trata-se, portanto, de uma tragédia em expansão. O autoextermínio deixa como legado um estigma que persegue as pessoas mais próximas da vítima. Começa com a dor da perda, a sensação de culpa, a impotência diante do ocorrido. Eu atendi uma senhora na promotoria, essa senhora me relatava um pessoal lá da frente, que trabalha na entrada do prédio, na recepção do prédio, que essa senhora já tinha ido várias vezes lá, e cada vez que ela ia lá, ela fazia um escândalo lá na frente, do atendimento. Eu falei, mas está acontecendo alguma coisa com essa pessoa. Eu falei, se a próxima vez que ela vier aí, vocês encaminham ela para mim. Mas o que estava acontecendo com essa mulher? Na verdade, ela queria reclamar de um processo dela que não andava. Se todo mundo fizer isso, nós estamos perdidos. Ela resolveu reclamar, inclusive o processo nem era da Justiça Comum, era da Justiça do Trabalho. E ela esteve lá, numa das vezes, e nossa vez a senhora não vai discutir aqui comigo. Só vai discutir lá com o promotor, levaram lá para mim. E conversando com ela, ela primeiro explicou a situação do processo dela, que ela já estava esperando há vários anos, que aquilo não acabava, que ela precisava muito daquele dinheiro, etc. É uma história muito repetitiva na justiça. Mas depois, aprofundando um pouco mais a conversa, eu descobri a verdadeira razão da revolta dela. Ela tinha ficado, a família foi se espalhando, porque os irmãos foram se casando, a mãe havia falecido, ela ficou apenas com o pai. E ela cuidava desse pai com muito cuidado, cuidava com muito desvelo. Trabalhava praticamente para manter, para dar uma qualidade de vida boa para ele, que já era aposentado, recebia muito pouco de aposentadoria. Se deparou com uma situação assustadora. O pai havia... Aquilo foi um susto muito grande para ela, essa dor da perda, essa sensação de impotência diante do que tinha acontecido. O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? A pessoa já começa a acreditar que aquilo está relacionado com algum erro que ela própria tenha cometido. E isso atinge muitos pais que começam a achar, será que fui eu que errei? Onde é que eu errei nisso? Pode ter razões no modo de vida da família? Pode. Mas às vezes a própria pessoa não sabe revelar o que ela passa, o que ela sente, o que passa pela cabeça dela. E a família não consegue perceber isso, não consegue captar isso. Então também nós não podemos estigmatizar os pais, achar que é o pai e a mãe que é culpado, que são pessoas que fracassaram diante da situação da vida e da família. Não é verdade. Podemos sim ter casos em que a deseducação emocional no âmbito da família chegou a isso. E também o pai e a mãe estão em processo de aprendizado. Também eles estão. E às vezes erram. E só vão se dar conta desse erro mais à frente, quando acontece uma tragédia dessa. E eu senti que aquela senhora, ela arrastava um sentimento de culpa muito grande, como se ela fosse culpada porque o pai se suicidou. Essa sensação
que eu podia ter feito alguma coisa, eu poderia ter falado, eu poderia ter evitado, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse dado crédito àquelas ameaças que ele vinha fazendo. Sempre bate esse sentimento de culpa. A pecha de suicida é motivo de grande desconforto para os familiares e influencia sucessivas gerações. E eu acho que essa situação, ela é enfrentada com muita dificuldade e depois, no momento consequente, o espírito desencarnado vai enfrentar as suas dificuldades no plano espiritual e vai ser socorrido quando se abrir para esse socorro. Não é que o plano espiritual espera que a pessoa padeça algum tempo até receber ajuda. A ajuda é pronta, mas o suicida se fecha a ela. Se fecha a ela. Ninguém enche um copo com a boca para baixo. A gente só consegue encher um copo se a boca estiver para cima. É isso? Se a pessoa se fecha, se enclausura e não aceita nenhum tipo de ajuda, aqueles mensageiros, aquelas equipes de socorro são rechaçadas, expulsas dos locais. Mas chega um momento, às vezes depois de alguns anos, alguns meses, alguns anos, em que o socorro vem. Aqueles que cometem o suicídio num quadro psicótico, o suicídio é consequência de uma doença mental, arrastam responsabilidade mínima, às vezes nenhuma, por aquela situação. É claro que seria uma falta de misericórdia muito grande, de consideração, de bondade, de prática da caridade, se essas pessoas não fossem socorridas imediatamente. Sempre há a prestação desse socorro. O problema é que nós vivemos aqui num planeta de expiação e de provas e temos que resgatar as consequências dos atos que nós praticamos, não só contra os outros, também contra nós mesmos. Então, sim, existem sequelas perispirituais. A literatura espírita está cheia de situações dessa, que pessoas, por exemplo, que cometeram suicídio com um tiro na cabeça, voltam com um problema mental. Aquilo é castigo? Não, aquilo é causa e efeito. Aquilo é causa e efeito. Você não lesou apenas o corpo físico, você lesou também o corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual é o mesmo que vai plasmar na nova encarnação o corpo. É como se o corpo físico estivesse sendo colocado numa forma com defeito. Claro, você vai ter alguns problemas relacionados àquela área que você afetou. Isso não acontece só por chamado suicídio típico, que são esses sempre provocados por atos violentos instantâneos. Também provocado pelos atos suicidas inconscientes, ou gradativos, ou suicídio a conta-gota. O suicídio provocado pelo fumante, o suicídio provocado pelo alcoólatra, isso também é forma de suicídio. Não é o suicídio característico, o suicídio instantâneo, mas é o suicídio gradativo. A pessoa vai minando as forças físicas e perispirituais, e quando desencarna, tal qual aconteceu com chamado suicida, mas como suicida? Eu morri de um ataque cardíaco, como é que eu sou suicida? Demorou para cair a ficha, para entender que suicídio não era apenas um episódio de um tiro, de se atirar de uma altura, mas aquele também de comportamento que se arrasta ao longo da vida, com uso de drogas, com uso de álcool, com uso excessivo de remédios, outras formas de suicídio. Essas estatísticas aqui não tratam dessa forma. Tratam apenas do suicídio típico. E nós temos esse receio de falar sobre isso. Eu não digo apenas a gente, não. Isso acontece no meio governamental. Quantas campanhas vocês viram na televisão, nos órgãos de imprensa, a respeito de prevenção do suicídio? Não se vê isso, não se vê. É um assunto sobre o qual ninguém fala.
Na mídia, quem é jornalista ou já trabalhou nisso, os jornais têm até essa orientação. Olha, o assunto aqui é livre, você pode falar sobre o que quiser, tal. Sobre suicídio, não. Não divulgamos casos de suicídio, não comentamos, não falamos desse assunto. Parece que realmente caracterizava esse tabu, né? Órgãos de Estado, mídia, negam-se a debater o assunto publicamente. Não existem campanhas de esclarecimento para a população, nem campanhas de prevenção do suicídio. E a consequência disso é a seguinte: sem informação, a sociedade não reconhece isso como um problema, não enxerga isso como um problema, não mobiliza esforços, não consagra tempo e nem energia para reduzir. É como se nós tivéssemos uma epidemia de dengue e ninguém falasse disso. Ninguém falasse disso. O suicídio, se comparado com a dengue, mata muito mais. Muito mais. É preciso falar do assunto. É preciso conversar sobre o assunto. Quem tem filhos ainda jovens que moram com a família, precisa, no meio de uma conversa, às vezes até numa conversa descontraída, tocar no assunto, falar disso. Para não ser surpreendido como alguns pais agora, recentemente em São Paulo, que chegam em casa do trabalho e encontram lá um filho adolescente morto dentro de casa. Famílias de bom padrão social, financeiro, etc. O aumento dos casos de suicídio na faixa de 15 a 29 anos no Brasil é assustador. É assustador. Só perde para acidente de trânsito nessa faixa. Só acidente de trânsito mata mais jovens no Brasil, jovens, essa faixa, 15, 29, do que o suicídio. É alguma coisa que a gente não pode se calar diante dela. Precisamos de campanha de informação e de discutir as causas disso, das frustrações que essa juventude tem. Às vezes porque não enxerga um sentido para a vida, a razão de viver. Por que que estão ali? Não sabem trabalhar com frustrações. A gente tenta proteger demais filho, não quer que o filho sofra nada. Morre alguém da família, não quer que o filho veja ninguém lá no velório. Como se a realidade da morte fosse alguma coisa estranha a ele e que ele não pudesse ter contato com aquilo. Quantos pais levam filho para visitar cemitério? Vocês já ouviram falar alguma coisa? Para visitar shopping, todo mundo leva, né? Alguém já foi com o filho no cemitério? Mostrar um pouco a realidade da morte. Olha quanta gente sepultada aqui. Até por curiosidade, ver, olha, esse aqui é de 1890, foi sepultado aqui. O contato com a realidade do sofrimento da morte não pode ser alguma coisa ocultada dos filhos. Tem que ser demonstrada. As pessoas têm que estar preparadas para frustrações. As frustrações fazem parte da vida. Os embates, os percalços, eu tenho que deixar aqui em frente. Chegou o professor. O professor pega muito no pé dele. Ele me persegue. Ele é muito difícil. É só comigo. É só comigo. Qual que é a solução? Eu quero sair dessa escola. Negativo. A solução é você conversar com ele. Vai você conversar com ele, não eu, não. É você que tem que conversar com ele. O que eu vou falar para ele? O que você está falando para mim? Eu quero ter uma conversa com o senhor, posso ter? O senhor pode me arrumar um tempinho para conversar? Chama o professor e fala assim, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado? Eu tenho a impressão de que o senhor está pegando muito no meu pé. Ele vai falar para você por quê. Mas isso vai ser muito difícil de eu falar. Pois é, fácil é sair da escola. Fácil é fugir do problema. O problema está aí, ele tem que ser enfrentado. Ele tem que ser enfrentado. A mesma coisa acontecia com meus filhos mais novos, briguinha na rua. Chegava em casa chorando, tinha brigado, fulano. Vai lá e se resolva com ele. O senhor você vai lá falar com a mãe dele. Não vou falar com a mãe dele, é você que vai. Tem que enfrentar as dificuldades. O mundo é diferente.
Ou lá na frente, mais adulto, na vida dele só vão passar cenas de felicidade, de tranquilidade. Ele não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Filho que não é preparado para enfrentar a dificuldade, quando a dificuldade chega e ela chega para todo mundo, qual é a opção? É fugir dela. E a fuga extrema é o suicídio. A dificuldade pode ser um namoro que acabou, a dificuldade pode ser um desemprego que chegou na hora imprópria, a dificuldade pode ser uma doença, pode ser a perda de um ente querido. Nós temos que administrar isso. Essas tribulações fazem parte da vida. E o aprendizado da vida começa desde a infância. Desde a infância. Tem que enfrentar. Da topada com o dedão na pedra até os embates no meio social. Tem que ser enfrentados. E tem que ser enfrentados ainda que aquilo provoque dor. O contrário é eu mostrar para os filhos uma realidade falsa, uma realidade que não existe. E quando a realidade verdadeira despontar, como é que ele vai agir? Como é que eu espero que ele haja? Correndo para o pai e para a mãe? Filhos que casam têm dificuldade no casamento, e a primeira dificuldade quer voltar para dentro da casa dos pais. Negativo, você vai lá enfrentar. Você vai conversar com ela, eu não, você que vai. Eu não tenho que solucionar todos os problemas que aparecem na vida dos filhos. Eles é que têm que aprender a solucionar. O pai, por experiência, a mãe, por ser mais experiente, pode até dar um subsídio, dar um conselho, mas a solução tem que vir dele. Tem que vir dele. Se não é assim, casamento nenhum perdura. Casamento nenhum perdura. Eu vejo aqui na cidade, às vezes, casamentos que são verdadeiras festas solenes, coisa assim parecendo aquele da princesa, lá do príncipe. E 6 meses depois estão separados. Se o pai olhar para isso só no lado econômico, vai falar assim, puxa, mas gastei tanto nesse casamento. Durou 6 meses. Isso para olhar pelo lado pior, que é o lado só financeiro. Puxa, mas tudo que nós investimos aí não deu certo. Por que não dá certo? Porque essas dificuldades no casamento, no emprego, na relação social, na escola, é uma realidade humana. E a gente precisa saber enfrentar isso. Portanto, quando a gente pergunta se há algo que pode ser feito, mesmo pensando no suicídio mais endêmico, a resposta até algum tempo era não, o melhor é se calar. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, as pessoas que estudam, os psicólogos, psiquiatras que estudam essa matéria, respondem que sim, a ciência derrubou a falsa premissa, amplamente disseminada, de que não há o que fazer quando alguém deseja se matar. Não há o que fazer. Ele botou na cabeça que vai se matar, não tem jeito. Essa ideia falsa, como se as pessoas não pudessem enxergar um sentido da vida mais amplo. Vamos tentar ver um pouquinho das causas disso, até porque a Organização Mundial de Saúde diz que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Então, é bom que a gente saiba o que é que leva a isso e o que é que a prevenção pode significar, já que essa prevenção se faz com informação. As campanhas dizem que é preciso expandir informações úteis de auxílio, de tratamento, de cura, como ocorre com a vacinação, com os exames preventivos, com o combate à dengue, com a gravidez precoce, com os benefícios do aleitamento materno. Tudo isso é coisa positiva e que nós vemos até algumas campanhas organizadas nesse sentido. O que é que a gente vê em matéria de suicídio? Na rede Netflix e outras, um filme aí, uma série que correu, a moçada toda assistiu. 16 razões pelas quais eu suicidei, 13 razões pelas quais eu me suicidei. A série toda explora isso.
uma adolescente que havia se suicidado e que deixou um diário escrito lá, os motivos pelos quais ela se suicidou. Deixou para um colega, inclusive. E ele vai passando, a série toda é isso, ela mostrando as sucessivas causas de frustração que ela teve, a ponto de levá-la ao suicídio. Depois a própria série teve uma repercussão tão negativa que os atores fizeram uma preliminar antes de começar a série, falando que não, que aquilo não era um incentivo ao suicídio. Tal. Mas quem assiste esse tipo de programação sem preparo, começa a achar que aquilo realmente é solução. É solução. Que aquilo é uma receita de como agir diante daquele tipo de frustração. E como a gente tem uma tendência sempre de achar que as nossas frustrações são maiores do que as dos outros, eu vou chegar à conclusão de que se ela fez isso por tão pouco, o meu motivo é muito mais grave e estará justificado se eu fizer também. É uma campanha desinformativa, uma campanha negativa. É uma campanha de incentivo ao suicídio, prevenção. São atos perfeitamente evitáveis. Esse psiquiatra, José Manuel Bertolotti, fez um estudo sobre isso e concluiu: suicídio é gerado por situação de crise perfeitamente prevenível e contornável. Cada cidadão precisa se sentir responsável pelo seu vizinho, pelo seu parente. Diagnósticos precisos, medicações adequadas e acessíveis evitam suicídio. Às vezes precisa mesmo de um tratamento medicamentoso. Os quadros que a gente vê, genericamente chamando de depressão, todos eles, pode-se achar um medicamento que pelo menos durante algum tempo a pessoa vai tomar. Isso só para pensar no lado material, hein? Claro que a melhor solução não é o lado material, mas ela ajuda. O lado espiritual, de equilíbrio emocional. Nós nos preocupamos muito com o sucesso familiar e pessoal no campo material e nós esquecemos das competências emocionais. A chamada inteligência emocional, de equilíbrio diante da situação, de lucidez de que aquilo é um momento profundo, agudo, de crise momentânea e que aquela situação vai passar, vai ser superada. Se eu não tenho esse equilíbrio emocional, cuja base de educação começa na família, se eu não tenho esse equilíbrio emocional, a minha tendência é buscar falsas soluções, e a pior delas é o suicídio. Olha só, 90% dos casos, 90%, estão associados a patologias de ordem mental, que são perfeitamente tratáveis. Transtornos de humor, dependência de álcool, dependência de drogas lícitas ou ilícitas, esquizofrenias e transtornos de personalidade. Como ninguém consegue nesse planeta 100% de equilíbrio, todo mundo tem os seus problemas e os seus momentos de desequilíbrio. Aprender a tratar esses transtornos, sejam eles de dependência de produtos, sejam eles principalmente de equilíbrio emocional, faz parte desse aprendizado. Conhecer-se para equilibrar-se. Conhecer o outro para ajudá-lo a se equilibrar. Dando consciência de que esse momento é um momento profundo, agudo, de dor, sem desvalorizar a dor do outro, mas que é alguma coisa superável, que isso vai passar, que isso vai passar. Se a pessoa tiver o domínio dessa situação, ela vai sofrer sim com o episódio da vida, o que faz parte, ela vai sofrer, mas esse sofrimento também vai ser pedagógico, também vai ensinar. Não há uma causa única. Eu tentei reunir aqui, pelo menos
3 fatores que eu entendi os mais importantes. Primeiro, os fatores emocionais. Descontroles diante de uma doença, os vícios, as desilusões amorosas, o fim de relacionamentos, a violência doméstica, a perda de entes queridos, a incapacidade de lidar com transtornos da sexualidade, o medo de fracassar, o estresse profissional, o mimetismo, essa ideia de fazer o que o outro fez, de acompanhar, de imitar, né? Transtornos da sexualidade, a homossexualidade, o transexualismo, é causa frequente de suicídio no Brasil. Dessas causas emocionais, é talvez uma das mais relevantes, as que mais leva a gente ao suicídio. A pessoa tem um quadro de homossexualidade e recebe uma repressão, às vezes familiar, às vezes principalmente social, não consegue conviver com aquilo, não consegue se mudar, e porque não assume a sua homossexualidade, acaba partindo para o suicídio. Ou quando assume e acaba enfrentando uma situação muito grande de preconceito, não suporta aquela situação, acaba indo para o suicídio. Essas situações de mimetismo, de exemplaridade, não sei se vocês lembram, os mais vividos aqui com certeza lembrarão, em 1978, um suicídio coletivo provocado nas Guianas, um sujeito chamado Jim levou 918 pessoas ao suicídio. Dessas 918, 300 eram crianças. O sujeito incutiu na cabeça das pessoas que o suicídio era uma boa alternativa para a redenção de todos eles. Algumas seitas religiosas no mundo incentivam isso. Homens-bomba, anaquiri e outras práticas que são até cultuadas. Passam até perante o grupo social, a família, a ser visto como herói, porque cometeram suicídio. No ano em que Getúlio Vargas cometeu suicídio, presidente da República, em exercício, houve um aumento astronômico de suicídio no Brasil. Porque as pessoas falaram assim, puxa, se o presidente da República fez isso, que dirá eu, que sou um Zé Ninguém. Se ele viu o suicídio como solução, e deixou aí numa frase assim, eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Coisa para colocar no braço. Tem um livro psicografado por um araraquarense, inclusive, né, que fala da situação do Vargas depois do desencarne. Como é que foi a experiência dele do lado de lá, de perceber o tamanho do erro que ele tinha cometido. Mas isso vem de longe. No comecinho do século XVI, quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, também teve uma onda de suicídio. Goethe, 1774, escreveu As Amarguras do Jovem Werther, provocou onda de suicídio. Veja, uma obra literária. Em 1962, com a morte da Marilyn Monroe, que até hoje não se sabe bem se foi suicídio, mas se dizia que podia ser suicídio. Nos Estados Unidos, teve naquele ano um aumento de 12% dos casos de suicídio. Quer dizer, até a música do Lupicínio Rodrigues diz que já levou a onda de suicídio no Brasil. De homicídios passionais, falava de vingança. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada. Música que levou a um aumento da criminalidade e casos de suicídio. Então, existe sim esse chamado mimetismo, de imitar pessoas que fizeram a mesma coisa. Outros fatores econômicos, perda de emprego, falência, frustrações entre os apelos da sociedade de consumo. Eu não consigo ter aquilo que as pessoas todas têm. Eu não consigo ter essa felicidade que eu vejo na vida das pessoas retratada nas redes sociais, porque ninguém posta desgraça nas redes sociais. A pessoa só posta uma falsa felicidade, uma felicidade que parece
encantadora. Olha como as pessoas são felizes, e eu não. Isso vai gerando uma frustração. E quem não tem domínio emocional, acaba até chegando num ato desse. Fatores econômicos. Vocês se viram na TV há alguns meses atrás, um pai de família que perdeu o emprego no Rio de Janeiro, tinha um bom emprego numa multinacional, e desesperado pela perda do emprego, chegou em casa, na região do Rio mais valorizada, atirou os 2 filhos menores da janela do prédio, matou a esposa e cometeu suicídio. Vejam o tamanho do descontrole de uma pessoa dessa por uma questão econômica. Como se a vida dele só tivesse sentido enquanto empregado naquela empresa. Fora daquela empresa não tem sentido. O Divaldo conta isso, que o primeiro emprego que ele teve, em Salvador, tinha ele lá 18, 19 anos, estava muito feliz com o emprego, mas pouco tempo depois de empregado, o patrão falou assim, precisamos fazer uma diminuição do quadro aqui, você está demitido. E ele saiu dali desorientado. E como ele não via alternativa de emprego a curto prazo, chegou aí até o elevador Lacerda, é um ponto alto lá, para se atirar de lá. E só não cometeu o suicídio porque uma irmã dele, em 1939, havia se suicidado. E essa irmã apareceu para ele toda mutilada e falou para ele, não faça isso. Isso não é a solução para o seu problema. Eu cometi esse erro e sofro até hoje por conta dele. Vejam, nós olhamos o Divaldo hoje e falamos assim, puxa, mas que sujeito, né, equilibrado, que pessoa sábia, que sabedoria, que conhecimento, né? Que pessoa versada na doutrina espírita. Pois é, já teve momentos de desequilíbrio. E gerado por um problema financeiro, um problema econômico. Fatores sociais, preconceitos, humilhações, discriminações, bullying, induções criminosas, glamorização do ato, achar que aquilo é muito bonito, falsos amigos cibernéticos, tem uma rede aí chamada, parece que Baleia Azul, que incentivava crianças ao suicídio. A falta de pertencimento, a razão que tem levado muitos indígenas ao suicídio no Brasil. Por que índio vai se suicidar? A gente tem aquela ideia de que o índio vive integrado com a natureza, correndo atrás de borboleta, né? E que é evidente que não vai passar na cabeça dele o suicídio. Pois é, alguns tentam sair da tribo e se aventurar na cidade. E lá na cidade enfrentam preconceitos, enfrentam humilhações, não se adaptam lá e voltam para a tribo. Só que na tribo, quando voltam, também enfrentam preconceito, porque saíram. Também não são bem recebidos. E essa falta de pertencimento, eu não sei onde é que é o meu lugar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, acaba levando ao suicídio. Vamos falar um pouquinho o que a doutrina espírita pode nos ajudar diante desse quadro. Eu acho que eu estou até já atrasado um pouquinho, vou extrapolar um pouquinho, mas eu acho que vale a pena a gente olhar um pouquinho o que a doutrina espírita pode nos trazer. Vejam, é o melhor antídoto de atos suicidas. É o melhor antídoto. Por que é o melhor antídoto? Primeiro porque nos mostra o sentido da vida. De onde viemos, por que viemos, para onde vamos. As pessoas que partem para o suicídio não acham esse sentido. Minha vida não significa nada, eu não sou nada, é melhor eu acabar com esse sofrimento, eu não tenho valor para ninguém, ninguém vai sentir minha falta. Não vê sentido para a vida. A doutrina espírita te mostra que existe uma razão pela qual você está aqui, que existe um propósito para estar nessa família, nessa vida, nesse momento da história do país. Primeira luz que a doutrina espírita nos coloca. Porque explica que a encarnação presente de Deus é um projeto cuidadosamente preparado e depositado nas nossas mãos. Eu apresentei aqui numa outra oportunidade o projeto de reencarnação do Segismundo. Não sei se vocês lembram disso, né? É do Missionários da Luz, nos capítulos 12 a 14 do Missionários da Luz. Quanto planejamento para uma pessoa reencarnar
reencarnar. Quanto planejamento! Antes do momento reencarnatório, a família sendo preparada, o plano espiritual todo preparando aquela pessoa, desde o aspecto físico, no sentido da diminuição perispiritual, para que pudesse ali se acomodar no corpo daquele feto. Todo um preparo que acontece na reencarnação de cada um. Porque revela que, embora dotados de livre-arbítrio, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Eu posso cometer o suicídio se está dentro do arco de escolhas que eu tenho. Só que essas escolhas acarretam responsabilidades. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu sou responsável pela tragédia que eu provoco na vida do outro. Não é só na minha. A doutrina nos mostra isso com muita clareza. Porque nos prova que escolha certa é a que nos projeta na direção da paz, da felicidade e da alegria. Conquistas evolutivas que não se conciliam com a opção pelo desencarne prematuro. Qual é a escolha certa? O que é que significa felicidade? Aquele, por exemplo, muito ligado no plano material, e todos nós de alguma maneira somos, vai aprendendo com a doutrina espírita que a felicidade no campo material significa ter o necessário. Ter o necessário, isso é ser feliz perante a doutrina espírita. Não é ter carência, porque ninguém é feliz passando fome, mas também não é ter excesso, é ter o necessário, no campo material. No campo moral, consciência tranquila e fé no futuro. É isso. É a receita de felicidade da doutrina espírita. Quem conhece a doutrina vai percebendo que às vezes está perseguindo na vida propósitos ilusórios de felicidade. E se frustra por coisas que não significam verdadeira felicidade. Seja nos relacionamentos, seja nessa busca desenfreada que a gente tem quanto aos bens materiais. Porque vivendo em um mundo de expiação e de provas, são inevitáveis a dor e o sofrimento, os quais cumprem uma função pedagógica. Eu aprendo a entender o que é que significa sofrer. E que esses sofrimentos todos, seja ele da perda do emprego, do ente querido, seja de uma frustração amorosa, seja de uma doença, seja da homossexualidade, seja o que for, faz parte do meu aprendizado e do meu conjunto de provas. Aquilo me faz melhor se eu sei enfrentá-los. Nietzsche, filósofo ateu, tinha uma frase forte e que se aplica bem para a doutrina espírita, embora Nietzsche nem falasse da doutrina espírita. Ele dizia assim: na vida, aquilo que não te mata te faz mais forte. Aquilo que não te mata te faz mais forte. Se você enfrenta aquela situação, você sai dela vencedor, você sai dela medalhado, você sai dela promovido, porque você aprendeu com aquela circunstância. Vamos pular esse aqui, falar um pouquinho da psicosfera. Chico, Ação e Reação, tem essa frase que eu pincei lá do livro, olha só. Imaginemos a mente como um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. O que é que ele queria dizer com esse lago, com essa mente que pode ser calma e pacífica, e ali eu reflito a beleza do céu, ou pode ser continuamente conturbada, sempre turbulenta, e que movimenta, inclusive, aquilo que a gente traz lá no subconsciente, todo aquele lodo que vai emergindo. Aquela água sempre escura, sempre turva, sempre revoltosa. Como é que ela vai refletir alguma coisa que signifique alegria, segurança, paz interior? A necessidade da meditação, que outras religiões enfatizam tanto, o budismo, por exemplo, de tentar silenciar a mente. Tentar silenciar a mente. Tentar se colocar numa situação de paz e de calma interior. Coisa que a gente precisa fazer não é só no momento
em que nos sobra tempo, mas também diante das adversidades da vida. Essa psicosfera é como o oxigênio mental onde nós nos mergulhamos. Exatamente como nós respiramos, estamos envoltos numa atmosfera. No campo mental, estamos envoltos numa situação de psicosfera, em que nos influenciam os espíritos encarnados e desencarnados, em que nós emitimos e recebemos energia continuamente. Pensamento e ação têm força e direção. Higienize os seus pensamentos e sentimentos. Cultive o hábito da prece diária. Busque leituras que edificam. Como a gente escolhe mal. Nas tantas oportunidades que nós temos hoje, por exemplo, de lazer assistindo um filme. Por que eu vou assistir um filme, usar o meu tempo para assistir um filme onde a única mensagem é a morte, a desgraça e o terror? Assiste um filme de terror antes de dormir para você ver como o seu sono é tranquilo. Aquilo mexe com a sua psicosfera. Para que eu vou querer me divertir, entre aspas, com o massacre da Serra Elétrica? Se alguém pudesse se divertir com isso. Escolha o que você lê, o que você assiste, o que você ouve. Escolha que você ingere aquilo. E ingere aquilo em termos psíquicos. Transforma a sua psicosfera. Escolha as suas companhias e os ambientes que frequenta. Tudo isso é prevenção do suicídio. Não subestime a orientação, a terapia e o passe na casa espírita. Entrar na casa espírita já te reequilibra. Entrar. Porque existe aqui uma psicosfera preparada. Uma psicosfera preparada pelo plano espiritual. É como se você entrasse numa câmara hiperbárica. É um oxigênio puro. Você entrou ali, você está recebendo uma descarga positiva energética. Só isso te ajuda a se reequilibrar. A mesma coisa o passe. É uma transmissão energética. Pode ajudar a você a se reequilibrar. Claro que nada disso muda a sua vida se você não se empenhar numa transformação pessoal. De atitudes, de maneira de pensar, de enfrentamento dos problemas, de relacionamento com o outro, de capacidade de perdoar. Se essa transformação não ocorre, acontece assim. Você sai lá fora, se enche de ferida e vem aqui passar um mercúrio. E no momento que você sai, você se enche de ferida de novo, porque você tem que mudar aquilo que você é, como é que você age. Claro, essa é a grande mudança, mas a casa espírita te ajuda. O evangelho no lar. Algumas pessoas falam assim, eu não faço o evangelho no lar porque ninguém quer fazer. Ninguém quer. Meu marido ou minha esposa não aceita, os filhos correm disso, etc. Se a situação é essa, faça você. Faça você. Porque quando se diz que o evangelho no lar é importante, e o ideal é que seja feito em família, não se descarta que ele seja feito sozinho. Não se descarta. Na pior das hipóteses, você não consegue trazer alguém da família, faça você. Lá em casa a gente percebia que toda vez que chegava o horário do evangelho no lar, aparecia uma visita. Eu resolvi esse problema facinho. Incorporei a visita ao evangelho no lar. Diminuiu um pouco o tamanho da visita, o tanto de visita lá em casa. Chegou visita na hora do evangelho, você está convidado a participar do evangelho. Senta, a pessoa vai falar assim, não, você não gosta dessas coisas, vou embora. Não vai falar, acaba participando lá do evangelho junto, marca bem a hora para ela não voltar aquele dia se ela não gostar. Não tem problema, resolve a questão. Vamos pular um pouquinho esse aqui. Vamos lembrar aqui, olha. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Essa frase de Jesus é espetacular, E nos mostra depois, na frase seguinte, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra consoladora de Jesus nos dá essa noção de que podemos contar com Ele
incondicionalmente. Incondicionalmente. Eu quero concluir lembrando a todos que quando nos depararmos, seja na comunidade espírita, seja na comunidade lá fora, com casos de suicídio, nunca julgue alguém ou alguma família porque teve um episódio desse. A postura nossa de espírita deve ser a de acolhimento. A de acolhimento. Ninguém pode medir ou pretender ser a régua do sofrimento alheio. Ninguém. Cada pessoa tem a sua capacidade de enfrentar, maior ou menor, um problema desses. E não somos nós os melhores juízes da situação do sofrimento do outro. A nossa postura que seja sempre a de acolhimento, a de acolhimento, né? A de orientação se tivermos oportunidade, mas primeiramente a de acolhimento. Isso sim condiz com aquilo que nós podemos chamar de prática da caridade. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.